Olá, hoje eu vou falar sobre Ruínas, do Warren Ellis e do Cliff Nelson. Essa obra aqui faz um contraponto com Marvels, do Kurt Busiek e do Alex Ross. É interessante a gente hoje em dia reler Ruínas, porque essa obra ela fala sobre a degradação humana, né, dentro do universo Marvel. E hoje, o Warren Ellis está com um olhar meio degradado perante o público, né? Tanto por causa das polêmicas, das acusações sérias de assédio sexual que ele teve. Mas eu não estou pretendendo aqui falar sobre isso. Eu quero falar sobre o olhar artístico sobre essa obra, como ele desconstrói o universo Marvel aqui, mostrando, né, esse colapso social e toda a ruína que tem mesmo. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Teatro Igual Cultura, e toda semana eu faço algum quadrinho. Quando é semana, é Ruínas. Isso aqui é bem interessante. Eu já peço para você deixar o like, para não esquecer depois. Eu vou falar sobre a obra, mas eu acho que é interessante falar também sobre a publicação aqui no Brasil. Que eu saiba, a única publicação que teve de Ruínas foi pela Mitos, foi em 2 volumes. Esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2. É interessante, né, porque essa capa aqui é uma capa simples, né? Assim como essa. Mas ela emula essa capa aqui, que a Abril publicou, que é um acetato. Mostrando a arte inteira. Essa da Abril foi em 4 edições, todas assim, né, com acetato. E é bem curioso a comparação dessas duas obras aqui, porque é como se fosse um what if dessa história aqui, né? Porque aqui, esse jornalista, ele se encanta, né, com as maravilhas, né, com os heróis, e ele faz todo um olhar do universo Marvel, da criação, das origens dos personagens, do que está ocorrendo, com uma lente, né, de um fotógrafo, de um jornalista. Então, isso é um mundo utópico aqui maravilhoso em Marvel. Esse mesmo personagem, aqui em Ruínas, é o contrário. Então, enquanto aqui é uma utopia e maravilhoso, aqui é uma distopia e é um desastre. As instituições estão apodrecidas, o Estado é repressivo, a ciência produz monstruosidades, o sonho moderno falhou. Então isso aqui é um mundo pós-trauma. Tudo deu errado. Ninguém controla nada e o progresso virou doença. Aqui, diferentemente da Marvel tradicional, uma radiação não gera superpoderes. Uma radiação gera morte. O Hulk ele vira uma massa cancerígena. Os X-Men e outros mutantes parecem vítimas de doenças degenerativas. O Capitão América vira uma crítica ao fracasso político estadunidense. E até o Homem-Aranha sofre mutações grotescas assim. O Homem-Aranha é interessante porque ele fica contagioso. A aranha não dá poderes para ele, a aranha envenena ele. Esse fulano aqui que é o fotojornalista, que tanto na Marvel quanto aqui ele vai descrevendo o que está acontecendo com essas personalidades da Marvel, ele morre contaminado pelo Homem-Aranha. Aqui está o Peter Parker, com esse simples aperto de mão ele começa a passar essa contaminação tóxica que ele está sofrendo. E aí ele morre no final, contaminado pelo amigão da vizinhança, o amigão tóxico da vizinhança. É como se o Warren Ellis falasse assim: com grandes poderes haverá grandes contaminações. Então eu vou mostrar algumas imagens aqui. Aqui está ele, no avião, né? E junto dele está ali, ó, a Mística. A Mística está com dissociação de personalidade de todas as pessoas que ela mutou, né? Se transformou. Então ela tá vendo aqui uma carinha e outra e tal. Então todo esse horror corporal. Aqui um cara esbarrou no Magneto e tirou o controle que ele tinha dos metais e está no aeroporto, né? Então ele começa a puxar tudo quanto é metal, né? Começa a puxar o avião, né? Porque é tudo metal pra cima dele. Isso aqui é a parte 2, né? Aqui, olha só. Isso aqui é o Wilson Fisk. Ele não é mais o rei do crime. Aqui ele é um funcionário público. Ele trabalha como agente carcerário. É um agente carcerário que está prendendo vários seres poderosos que estão com essas doenças, todo esse colapso, né? Então aqui ele está dizendo assim, poxa, né? O Wilson Fisk não precisa ser o rei do crime. Aqui ele é um funcionário público corrupto, que ele prende esses seres superpoderosos a fim da pesquisa científica e dane que torturem eles. Então aqui ele é super violento. Então ele vai mudando o jogo assim, que é de um jeito muito interessante. Aqui ó, um monte de gente presa aqui, tá vendo? Wilson Fisk aqui como um agente carcerário. Essa página, por exemplo, eu acho ela fortíssima. Aqui a primeira mostra o T'Challa, que é o Pantera Negra, né? Junto com esses dois aqui, que são o Bob Seeley e o Rip Newton. Nem sei falar o nome dos caras. Mas o que é interessante porque esses dois aqui são os fundadores do Partido dos Panteras Negras. Então aqui o T'Challa, né, o Pantera Negra, ele não é tipo um príncipe de Wakanda. Ele é um preso político, ele tá junto com o pessoal dos Panteras Negras.
Aqui está o Gavião Arqueiro, tá vendo? Ele está sendo executado na Rua Wright. Isso aqui é um problema dessa edição, porque talvez para o público estadunidense, né, para o público lá dos Estados Unidos, algumas coisas façam sentido, mas Rua Wright, eu falei assim, o que será que significa essa Rua Wright? Aí eu fui procurar no Google, no modo do Gemini, né, do Gemini lá, mostrando o que era essa Rua Wright, tem alguma coisa a ver com liberdade e tal, teve manifestação, e falaram que sim, é uma das ruas mais importantes, que teve mais de 100 mil jovens do mundo todo foram lá, que era na década de 60 do movimento hippie, começaram a distribuir alimentos, teve aquela passeata contra a guerra do Vietnã, a raiz do movimento LGBTQIA+, começou lá também. Na verdade ele começou numa outra rua, algumas quadras depois, só que foi por causa disso. E, inclusive foi feita uma clínica que existe lá, uma clínica gratuita para jovens com dependência química. E o lema dessa clínica era: a saúde é um direito humano, não um privilégio. Então, o Gavião Arqueiro ser executado ali é muito interessante. Aqui está a Feiticeira Escarlate, ela está dando depoimento em troca de imunidade, e isso aqui mostra que os heróis não são mais um símbolo moral. Eles viraram delatores, sobreviventes, políticos. Aqui está os Krees, como se fosse um campo de concentração. Os Krees são aquela raça de um outro planeta, que o Capitão Marvel é um Kree. Embora os Krees, grande parte, sejam azuis dentro do universo Marvel, tem os Krees cor-de-rosa, que são muito parecidos com os humanos, né? E em contato aqui com a civilização terrestre, eles começaram a ter tipo um câncer de pele. Então tá todo mundo ali, como se fosse um campo de concentração, refugiado. E quem tá dando palestra para ele aqui, quem tá dando o depoimento, é o próprio Capitão Marvel. Aí tá aqui, mostra também o Surfista Prateado e o Galactus estão mortos na estratosfera. Aí mostra aqui uma matéria do jornal, né, como tiraram foto do espaço. Esse Deus morto no espaço. Nem o Galactus nem o Surfista Prateado conseguem ficar livres aqui. Essa cena aqui é interessante. Aqui tá o Bruce Banner, né, tentando empurrar o Rick Jones, né, daquela vala que tem aquela explosão para ele virar o Hulk. Então ele salva o Rick Jones. Só que aqui o Bruce Banner vira um Hulk muito estranho, com uma transformação medonha, tá vendo? Então ele vira uma espécie de câncer, né, que ele vai se multiplicando. E ele não morre. Ele é preso naquela instituição lá que mostrei, o Fisk, né, sendo agente carcerário. Por quê? Eles prendem ele e ficam analisando e vendo, poxa, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer arma, a gente pode fazer algum remédio. Então deixa o cara sofrendo lá, porque essa mutação faz eles terem experimentos. E o Rick Jones aqui, né, depois que o Bruce Banner salvou ele virou um alcoólatra e é um maníaco que fica espancando a companheira. Então a gente tá nesse mundo, né? Aí aqui tem até umas imagens, né, de alguns heróis ou personagens do mundo Marvel. Aqui tá o Justiceiro morto. Aqui não fala nada, só mostra a imagem, né? Então eu até fiquei pensando o que ele queria dizer com isso, né? Eu acho que é como se fosse assim, poxa, nesse mundo não tem espaço para um ex-capitão do exército que era super estrategista e tal combater o crime, não. Assim que ele vestiu a roupa para combater o crime, já foi morto no primeiro dia, né? Foi tentar vencer o crime organizado, já tomou uma bala na cabeça. Então nem o Justiceiro conseguiu enfrentar esse mundo. Aí mostra aqui, tá vendo ele? Então, cara, isso aqui é um quadrinho bem interessante. Tem toda essa situação política, assim. Tem gente que fala assim, eu não gosto que colocaram política no meu quadrinho, né? Mas, cara, essa política tem tudo quanto é quadrinho. Política é social, né? As pessoas convivendo, né? Isso já é política. Inclusive, eu fiz até um vídeo faz um tempo da Disney, que o mesmo autor que faz a história do Tio Patinhas é um autor que faz a história para DC, para Vertigo. Que é nesse vídeo aqui. Vou deixar um card aqui desse vídeo. Que é bem interessante porque a história do Tio Patinhas que eu analiso é muito parecida com a Mão Invisível, que é do mesmo autor, que eu não lembro o nome do autor. Mas, cara, é um ser da Vertigo, né, da DC, que, puxa, mais político que isso não tem, né? Então, cara, isso aqui é fantástico. Então, é uma HQ rápido. Como eu disse, eu não sei se isso aqui foi republicado pela Panini, mas deveria, que isso aqui tá bem legal. E talvez com essas polêmicas com o Warren Ellis não seja publicado tão cedo também, né? As polêmicas com ele foi em 2020, né? Mas de qualquer jeito,
deu uma desaquecida, né, na produção dele por causa disso. Eu acho que eu não falei sobre tudo, né, que acontece, porque é muita coisa, né, então fica dando spoiler também. Mas sabe, aí mostra lá o Capitão América, as coisas que ele enfrenta, o Motoqueiro Fantasma, a Shield. Cara, é muito bom, é muito bom. E ele não fica dando explicações. Ele vai passando assim como se fosse uma coisa meio jornalista mesmo, né? Então, cara, você tem que tirar as conclusões. O que eu acho que é ruim é, como eu falei, por exemplo, a Hoheit, eu não conhecia sobre isso, né? Mas, puta, eu só dei uma googada, eu vi que a Hoheit era muito importante. Então, puxa, podia ter uma nota de rodapé. O que era a Hoheit, quem são esses nomes que estão junto com o T'Challa, né? Que aí fala que são fundadores do Panteras Negras. Tem mais alguns outros detalhes, assim, que mostram o mundo real, né? Então mostra esse colapso do mundo real. É uma distopia do colapso social, o que seria a Marvel no mundo real mesmo, né? Já estou sendo redundante, mas Ruínas é muito bom. Se curtiu, compartilha, comenta o que você achou sobre isso aqui, se inscreve no canal, dá o joinha, que isso aqui é importante pra gente. Essa aqui eu acho que não vai encontrar na Amazon, mas qualquer outro relacionado a essa história, como essa aqui, por exemplo, eu vou deixar um link. Se você quiser comprar pela Amazon, compre o nosso link que ajuda o canal. Mas isso aqui você vai encontrar em sebos, eu acho que isso aqui não é difícil, porque eu não sei se isso aqui teve tanta procura assim. E aproveitando, vou fazer um jabá, como eu faço todo final de vídeo. Esse aqui é meu e-book, que eu publiquei o final do ano passado pela Amazon, que eu estava participando de um concurso. É um romance jovem adulto de dois garotos que vão pra praia. É no final de 85, começo de 86, então é na década de 80. Eles falam muito sobre o Rock in Rio, porque eles gostam muito de rock. Inclusive vou deixar uma playlist aqui embaixo, que é todas as músicas que tem na história. Esse livro custa apenas R$2, é um e-book. Ou, se você tiver o Cool, que é o Kindle Unlimited, é gratuito. Então vou deixar o link aqui, caso você queira se interesse. Mas o que mais importa pra gente é o seu comentário, a sua inscrição, o seu joinha. Então comenta o que você achou sobre esse vídeo de Ruínas do Warren Ellis. Conheci isso aqui? Comenta, gente. Grande abraço e até mais!